E o Hubcast dessa semana é com o Wallace Neves, o melhor sommelier do Brasil, carioca de Uberlândia. Wallace, seja bem-vindo ao Hubcast. Célio, muito obrigado pelo convite, já acompanho a Hub desde o seu início, né? Então sou testemunho ocular do desenvolvimento, né? Do teu crescimento profissional e dessa nossa parceria, né? Que eu assino a coluna da revista desde o início, desde o primeiro volume, e agora estou aqui no lançamento. É uma parceria gostosa, né, Wallace? Tomando vinho sempre? Sempre, sempre. E o Luiz Pasteur dizia que o vinho é a bebida capaz de proporcionar boas amizades. Então somos prova disso. E no Hubcast está sendo um exemplo. Todo Hubcast nós vamos fazer tomando vinho. Você falou aqui, ó, o vinho entra, as palavras saem. O vinho entra, as palavras saem. Olha, assim, para a gente começar a entrar no assunto, como que começou essa paixão por vinho? O que você fazia antes? Você sempre foi assim, cara, eu vou estudar, eu vou ser um sommelier, ou o negócio aconteceu, caiu de paraquedas nas suas costas aí? É muito curioso. Antes de eu entrar no ramo da sommelierie, primeiro eu trabalhei em oficina de automóvel com meu pai. Agora eu tenho toda a pinta de mecânico, né? Toda pinta, só que não. E eu falo com meu pai até hoje, se eu continuasse na carreira com ele, trabalhando no negócio dele, ele teria infartado muito tempo e já teria subido para o próximo plano. Mas foi muito interessante trabalhar com meu pai em questão de comunicação. Meu pai é um vendedor nato, se relaciona muito bem com o cliente, mas muito autodidata. Então eu presenciei muito essas características do meu pai e trouxe para o meu desenvolvimento. E uma discussão com meu pai, né? Eu sou o filho mais velho, então a cultura do meu pai é: o filho mais velho vai ter que assumir o negócio da família, e eu não tinha realmente o menor talento. E numa discussão eu acabei saindo da oficina para trabalhar de alguma outra forma. Aí eu fui trabalhar como auxiliar de carga e descarga. Cara, que bacana, hein? Sim. Muito legal. Fui vender empada, né? Mas tudo lidando com pessoas e venda, né? As empadas eu vendia, fazia ela para poder final de semana ir para Copacabana e vender as empadas, né? E dentre uma conversa e outra, acabei lendo um jornal dizendo que tinha uma vaga para uma escola técnica, e nessa escola técnica tinha vaga para a área de indústria e hotelaria. Eu fui com olho na questão da indústria, porque sempre trabalhei com oficina, então um curso técnico em caldeiraria mecanizada, né, uma solda MIG, MAG, TIG, uma linguagem técnica, mas é o que a indústria offshore utiliza muito, né? E não tinha vaga, tinha hotelaria. E eu pensei, o que é hotelaria? Já que eu estou aqui, vou me inscrever nesse curso. Célio, foi eu começar a estudar e foi um amor à primeira vista, sabe? A questão da cultura, a questão da história. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos de idade. Você começou velho, então. Comecei muito velho, muito velho. Agora eu completo 15 anos, de 1º de julho, na profissão de sommelier. Né? 16 anos em restaurante, 15 anos como sommelier. E nesse curso o professor falou um pouco sobre a hierarquia do atendimento de um restaurante ou de um hotel, no setor de alimentos e bebidas. E falou sobre o sommelier. E foi interessante. Eu anotei no caderninho, tenho esse caderno até hoje, né, guardado, onde eu fazia as anotações das aulas. E quando eu me formei, comecei a trabalhar como garçom, juntei um dinheirinho e fui procurar a escola de sommelier, a Associação Brasileira de Sommelier, com sede lá na Praia do Flamengo, número 66. Você não fala essa palavra Flamengo, não pode falar Flamengo. Não pode? Não, mas aí é o bairro, né? O time. Não é o time não. É o bairro. E dentro da ABS, aí sim começou o meu desenvolvimento, né? Na linguagem atual, falo muito em relação a você se inspirar em alguém, você copiar, você olhar o trejeito de uma pessoa, né? E você consegue, de certa forma, recriar aquele personagem. E eu lembro que na época minha mãe trabalhava para uma casa e eu pedi à minha mãe revista de gastronomia para eu ficar lendo, porque um bom garçom tinha que conhecer pratos. E dentro daquela revista eu vi uma matéria com um grande sommelier, que é o Gianni Tartari, falou um pouco sobre a história dele e falou um pouco sobre o ofício do sommelier. Aí acendeu muito mais a chama de eu me formar e ser tão grande quanto o Gianni Tartari, né, que é um grande amigo, é uma referência para mim até hoje. E aí você saiu do país também, foi buscar outros áreas também, aprender mais também? Ah, sim. Me dedico muito no mundo do vinho, né? Eu estudo com muita frequência, mas estudo muito como paixão. É algo que me motiva, a questão do vinho, a questão de relacionar,
né? A questão de você tornar um simples ato de um jantar de um cliente em algo fantástico, memorável. Creio que você vai gravar ou já gravou a entrevista com o Leandro, né? Sim. O Leandro, ele foi um restaurante onde eu faço consultoria e recomendei alguns pratos, alguns vinhos, e ele achou a experiência excepcional. Então, quando você consegue alcançar isso, né, você consegue ir além da expectativa do cliente, está no caminho certo do desenvolvimento. E como eu sempre fui muito dedicado, eu viajei para o Chile, para a Argentina, primeiramente. Depois eu fui trabalhar no Chile, no Hotel W em Santiago, onde tem uma loja de vinhos excepcional, que é a El Mundo del Vino, é a loja mais completa de vinhos do Chile. Depois eu fui para Montpellier, no sul da França, fui para Portugal, onde fui premiado como sommelier lá também, né? E fui trabalhar com Jean Paul Bondoux no La Bourgogne, em Punta del Este, até eu chegar aqui em Uberlândia, uma terra que me recebeu de braços abertos, consegui construir a minha família, que é meu principal patrimônio, né? E Uberlândia me dá todo o acesso para eu ter uma qualidade de vida com a minha família e também o desenvolvimento do negócio de vinho, do comércio de vinho dentro da região. Mas você lembra qual o primeiro vinho que você tomou e qual foi a experiência, o primeiro vinho? Muitos clientes, muitos alunos acabam me perguntando o seguinte: Wallace, você sempre gostou de vinho? Pessoal, não, nem sempre gostei de vinho. O vinho que eu bebia antigamente era só na época de final de ano, era aquele vinho de garrafão de 5 litros, que a gente batia com leite condensado e gelo para beber. E primeiro dia de aula foi servido para a gente um Chardonnay da Borgonha, do Joseph Drouhin, que é um grande produtor com vinhos memoráveis, e era um vinho branco seco. Primeiro dia de aula, quando eu degustei aquele vinho, eu olhei para um colega do lado e falei: cara, a gente vai trabalhar tendo que beber um negócio ruim desse, que não era realmente da minha cultura, mas comecei com os 2 pés, né, na porta, com um grande vinho, um grande produtor, mas eu não tinha a maturidade e o paladar apurado para poder usufruir de toda a característica e qualidade daquele vinho. E assim, tem muita gente, Wallace, eu sou exemplo disso também, que eu não era apreciador de vinho, hoje estou aprendendo muito, né, com você, com os encontros que a gente faz. E tem um trauma, né? Esse trauma que você teve no primeiro vinho. O que você orienta esse cara que entrar no mundo do vinho? Cara, eu quero aprender a tomar vinho. Eu não ter esse trauma que você teve e eu tive também. E muitos têm esse trauma também do primeiro vinho. Eu tenho aqui 2 dicas. O primeiro é fazer parte do nosso grupo toda segunda-feira. Né? Ótimo. A segunda dica é a seguinte: todo sul-americano temos um paladar adocicado. A gente associa muito açúcar ao prazer. Tudo que é mais doce é mais saboroso. Então a gente começa com um vinho suave, aquele vinho de colônia, feito com uvas americanas, que não dão origem a vinho de grande qualidade, né? Então, para quem está nesse paladar adocicado, eu recomendo iniciar por os vinhos meio seco, vinho branco, vinho tinto leve, como o Pinot Noir, como o vinho com a uva Gamay, né? Porque assim você vai educando e adequando o seu paladar para vinho realmente extremamente seco e encorpado. Hoje, meu estilo de vinho é um estilo de vinho mais antigo, né, com um buquê. Uma grande dica também é o seguinte... O que é o buquê, para quem não sabe? O buquê é associado a vinho de guarda, tá? Então não existe a questão de você abrir um vinho como esse de 2019, nossa, que buquê maravilhoso. Não, é um vinho jovem, então o vinho jovem tem aroma. O vinho antigo ele tem buquê. Aí no vinho tinto, além dos aromas de fruta que o vinho vai ter, frutas maduras, frutas em compotas, geleias, etc., a gente vai perceber notas de couro, notas de alcatrão, notas de café, de tabaco, isso de vale, por conta do envelhecimento, né? Então o buquê é somente para o vinho velho. E o vinho vai perdendo intensidade de cor e de sabor também, vai ficando mais redondo, mais harmônico ao nosso paladar. Quando o vinho é jovem, o vinho tinto é jovem, ele vai ter muita força, potência, com muita fruta, muito álcool, muita acidez, muito tanino, que a gente vai falar sobre o tanino no decorrer do nosso bate-papo, né? Então o buquê é para vinho antigo. E como eu escolho um vinho? É pelo preço? Muita gente fala, vinho mais caro, vinho melhor. Vinho mais caro, vinho melhor? Não. O melhor vinho é aquele que te agrada, sempre. Né? Então é isso que eu falo muito para os alunos, é isso que eu falo para os clientes, é isso que eu falo com os amigos, com os meus pais, com os irmãos, enfim, o vinho que te agrada. Agora, aqui no Novo Mundo, quando eu falo Novo Mundo, a gente fala de América do Sul, Estados Unidos, né,
Oceania e África. É o novo mundo do vinho. A gente escolhe muito vinho pela uva e pelo preço, né? Então a gente vai escolher, eu quero esse Malbec, e aí aquele preço que está dentro do seu orçamento. Entendi. Há quem gosta de investir até R$50. Eu posso garantir que até R$50 você pode beber vinhos maravilhosos. Democratizou bastante, né? O vinho popularizou bastante o vinho, né? Tem popularizado. Teve um aumento no consumo per capita no Brasil? Teve. O Brasil é um país de extensão continental. Somos 215 milhões de habitantes, né? Então, o nosso consumo per capita está abaixo de 3 litros por habitante por ano. Então, temos um grande potencial de crescimento. Isso na Europa é 10 vezes maior? 10 vezes. Na Argentina, aqui ao lado, tem um hábito de consumir per capita 36 litros por habitante por ano. Nossa. Então, eles consomem muito mais que a gente. E aqui 3. Assim, existe muito tipo de uva, né? Isso varia de país para país, pelo sabor do vinho, pelo tipo da uva? É interessante pergunta. Vou tentar simplificar a resposta. Porque é muita uva, né? Muita. E a gente encontra com mais facilidade as uvas francesas, porque são uvas antigas, são uvas que adaptaram a muitos climas, solos diferentes, né, como a Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc. Porém, quando a gente vai para países como Portugal, existem muitas uvas autóctones, indígenas. Portugal soma um total de aproximadamente 250 tipos de uvas diferentes. Só que as uvas portuguesas serão a Touriga Nacional, Aragonês, Antão Vaz, a Maria Gomes, que é a mesma Fernão Pires, é uma uva hermafrodita. Na parte sul de Portugal é chamada de Fernão Pires, na parte norte é chamada de Maria Gomes, principalmente lá na região da Bairrada. A uva baga, tem uma uva branca de Lisboa chamada Amor Não Me Deixes. Quando a gente vai para a Itália também... Como chama a uva? Amor Não Me Deixes. Que isso, hein? É uma uva bem romântica, bem caliente lá, do clima português lusitano. Quando a gente vai para a Itália, a gente vai ter a Sangiovese, Nebbiolo, Refosco, Ribolla Gialla, Corvina, Molinara, tudo isso são nomes de uvas. A Grécia tem as suas uvas indígenas, mas as mais famosas são as francesas, porque adaptaram realmente a climas diferentes. Porém, cada região onde uva é plantada vai trazer características diferentes. Quando a gente vai para o continente europeu, é um continente de zona temperada. Então lá tem as 4 estações bem definidas. Quando a gente vem aqui para o Brasil, a mesma Cabernet Sauvignon vai ter um resultado diferente, ainda mais se for no sul. Temos uma influência atlântica altíssima, chove com muita frequência, né? O solo não tem boa drenagem, como é o solo de Cascalho, da Cabernet Sauvignon dá melhor resultado na sua região de origem, lá em Bordeaux. Então o vinho brasileiro tem por si só uma característica peculiar, que é uma acidez mais elevada. Onde chove com muita frequência, a uva não chega no grau de açúcar na sua plenitude. Se não tem um grau de açúcar na sua plenitude, vai ter menos álcool. E menos álcool, a consequência disso vai ser mais acidez. Entendi. Outra coisa, falando de paladar, de tudo, né? A temperatura do vinho influencia no sabor do vinho, no paladar? Como se serve um vinho tinto, com a temperatura, um branco, um espumante? Porque a gente vê muita coisa na noite aí, né? Que a gente sai muita coisa que às vezes a pessoa pensa que está fazendo certo e não está fazendo corretamente. Temperatura de serviço é bacana como uma bússola, tá? Não vai fazer como um cliente meu no Rio de Janeiro. Ele tinha o hábito de escolher um vinho da adega, eu ia servir ele tirava um termômetro do bolso para poder medir a temperatura exata. É toque, Por favor, não faça isso aí se chama enochato. Mas nenhum vinho ele pode ser servido a próximo de 0 grau e nem acima de 20 graus de temperatura. Porque qualquer bebida próximo ao 0 grau, ela vai perder aroma e vai perder paladar. Então, quando a gente fala em vinho, a gente fala em estilos diferentes. A gente vai ter os espumantes, vamos ter os vinhos brancos, vinhos rosés, os vinhos tinto leve, vinho tinto encorpado, vinho fortificado, vinho de colheita tardia, que são os vinhos doces, né? Vinhos licorosos e assim por diante. Então, para cada estilo de vinho, tem uma temperatura recomendada para serviço. A mais fria tem que ser o espumante, entre 6 e 8 graus. O vinho branco ele pode ser entre 10 e 12 graus, assim como o rosé. Um vinho tinto leve de 14 a 16 e um vinho tinto mais encorpado entre 16 e 18 graus. É quase temperatura ambiente mesmo. Quase temperatura ambiente, mas como era a Europa,
há alguns anos atrás. Né? Se você for para Lisboa, for para o Alentejo, sul de Portugal, escolher um vinho no verão, lá vai estar batendo 42 graus de temperatura. Nossa. Imagina beber um vinho nessa temperatura ambiente. E, Wallace, falando de vinho, né, vamos falar de taça. A forma correta de se pegar numa taça? Ah, interessante. Toda taça de vinho ela é constituída por bojo, haste e pé. Então a recomendação é sempre segurar a taça pela haste. Nunca segurar a taça pelo bojo dessa forma ou dessa forma. Primeiro, atrapalha muito seu aspecto visual em apreciar a bebida. A nossa mão tem gordura, então vai manchar um pouquinho a taça, atrapalhando, né? E outra que vai esquentar também a bebida dentro da taça, pela temperatura do nosso corpo. Então o ideal é sempre segurar pela haste, para que você possa observar a cor do vinho, perceber os aromas, girar o vinho na taça, colocar no paladar, depositar a taça sobre a mesa. Porque se você pegar a taça aqui, como você vê muitos aqui, você não consegue colocar. Não consegue. Segurar a taça assim também não é errado, mas principalmente mas se não for, é prático. Não né? é prático. Mais um coquetel volante, onde você tem espumante sendo servido, finger food, alguns canapés, nada. Você quer marcar uma presença, você faz isso aí. Né? Faz isso aqui. Mas quando tem uma mesa, pronto, coloca, sempre segurar pela haste e colocar a taça sobre a mesa. Vinho combina com o quê? O Wallace tem uma dúvida muito grande disso, né? Vinho combina com o quê? Com que prato? Acho que vinho combina com tudo. Quase tudo. No ruim de tudo, abre um vinho, come seu prato preferido e vai ser feliz. A questão de o vinho combina com o quê? É um termo utilizado no Brasil chamado de harmonização. Na França é casamento. Casamento perfeito, mariage parfait, né? É um casamento entre vinho e a comida. E algumas regras são muito importantes. Claro, o vinho vai acompanhar muitos pratos, mas existem alguns componentes do prato e do vinho que possam brigar e não deixar a experiência tão agradável. Por exemplo, temos um vinho tinto. Se eu pego um prato ácido, utilizando limão para fazer a preparação dele, como é o ceviche, e pegar um vinho tinto, vai ficar com gosto metálico na minha boca e vai deixar o vinho com um sabor um pouco amargo. E às vezes a gente, por falta de conhecimento, pega um vinho tinto com um ceviche, come, bebe, e quando o garçom pergunta se o prato estava bom, o cliente vai falar, não gostei, o paladar não estava muito legal. Mas é porque a escolha do vinho com aquele prato não foi o ideal. Agora, quando você respeita o equilíbrio, o que é o equilíbrio? É você pegar um prato leve com um vinho leve. É você pegar esse ceviche, que é um prato fantástico, um bom aperitivo da gastronomia peruana, harmonizar com um vinho branco leve à base de Sauvignon Blanc. Você vai pegar uma carne de caça, por exemplo, você vai pegar um vinho 14,5 para cima, um vinho mais forte? Não só a questão do álcool, mas a questão de estrutura do vinho. Nem sempre o vinho mais alcoólico vai ser o mais estruturado. A estrutura do vinho, o corpo do vinho, é a percepção de peso do vinho no nosso paladar. Eu posso pegar, por exemplo, um vinho com 12% de álcool, 12,5% de álcool. Muitos tanás do Uruguai têm o álcool abaixo de 13%, porque no Uruguai venta bastante. Então, quando venta muito, também você não tem muita fotossíntese, não tem muito açúcar na uva, não vai ter muito álcool no vinho. Porém, um vinho muito tânico, muito escuro, uma uva tintureira que vai acompanhar muito bem a caça. Aí a questão é acidez e tanino, não muito álcool. Entendi. Entendeu? Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem a comprar um vinho, por exemplo? Não respeitando o seu paladar. Um outro erro é, por exemplo, eu vou fazer um churrasco no final de semana em casa com meus amigos e vou escolher aqui esse Pinot Noir, esse vinho leve. O que acontece? Um churrasco, geralmente você pega uma maminha, pega uma fraldinha, pega uma alcatra para você cozinhar ali na brasa, só com salzinho grosso e uma pimentinha do reino moída na hora, pronto, está pronto para o consumo. E você pegar um vinho tinto leve, não vai fazer um bom casamento, porque o prato vai ter mais peso que o vinho, vai sobrepor ao vinho. E alguns erros são esses, né? O mais importante é, se tiver um especialista, procure uma dica de um especialista. Ele vai saber te orientar. Se está numa loja, um grande mercado, como o Carrefour tem os seus atendentes, etc., né, atendente de adega, pergunte sempre no auxílio de um profissional. Vai no Google, vai no Google. Existe um aplicativo que é o Vivino, e muitos consumidores acabam se baseando pelo Vivino.
E às vezes a gente vai apresentar para esse consumidor um vinho que não está tão pontuado no Vivino, ele não compra. E aconteceu uma situação há uns 12 anos atrás, que um cliente entrou na loja onde eu trabalhava e eu recomendei um vinho do sul da França chamado Vaquerat. E ele foi colocar no Vivino e não tinha sequer uma menção desse Vaquerat. Wallace, mas não tem nenhuma avaliação desse vinho. Eu peguei e falei, tenho o privilégio de ser o primeiro a avaliar esse vinho. Porque dificilmente um especialista, um sommelier ou um atendente de loja vai recomendar um vinho dessa denominação. Se foi um Malbec de uma marca famosa, vai ter 5.000 avaliações, porque é um vinho comum de você escolher, né? E é o efeito manada. A gente está numa moda agora de um vinho de uma grande vinícola na Argentina, que às vezes o cliente nem gosta daquele vinho, mas devido aos amigos a beber, consumir aquele vinho, acaba comprando também e não tem tanto prazer assim. Então o importante é procurar uma ajuda de um especialista e respeitar sempre o seu gosto. Tem consumidores que gostam de vinho mais doce, nada contra. Existem alguns vinhos Naturelli, de uma vinícola brasileira, poxa, que é um grande auxiliador para o cliente migrar daquele vinho de colônia, de garrafão, para um vinho fino de qualidade. Então, se o teu paladar é um pouco mais adocicado, respeita ele. A viagem até o vinho mais complexo é uma viagem longa e muito prazerosa. Se você antecipar demais, você vai pegar o acabar... trauma. E que ocasião você usa o decanter? Não tem essa curiosidade. 2 ocasiões. O decanter é uma jarra de cristal que serve para 2 finalidades. Primeiro, uma aeração. O que é aeração? Eu pegar um vinho jovem com percepção alcoólica mais elevada, com tanino muito verde, muito agressivo. Eu passo para o decanter para que esse vinho ele submeta a um grande contato com o oxigênio e daí ele ficar mais equilibrado, ficar mais agradável ao nosso paladar. É a transformação pelo oxigênio. O oxigênio ele é o principal aliado do vinho e também o pior inimigo do vinho. Nessa ocasião ele vai auxiliar o vinho, porém se entra o oxigênio na garrafa ele vai acabar estragando o seu vinho, oxidando o seu vinho. Uma outra situação é a decantação propriamente dita. Decantação é para vinho velho, vinho que vai ter sedimentos, borras, né, componentes sólidos, que com o passar do tempo os taninos vão se aglutinando, formando as borras. E essa borra é uma laminha um pouquinho escura, um pouco amarga, que não é muito agradável de você beber. Então, quando você pega um vinho velho que vai ter borra, sedimento, aí você passa para um decanter, mas utilizando uma fonte luminosa como vela, por exemplo. Um candelabro com vela, porque concorda que a maioria dos vinhos tintos, a garrafa é escura. Você não vê. Você não vê. Então, o importante é eu separar o sólido do líquido. E para eu conseguir separar somente com uma fonte luminosa. Senão, eu vou passar também a parte sólida para o decanter e não adiantou nada a decantação. Então, são essas 2 ocasiões. Uma, aeração, né, submeter o vinho em contato com o oxigênio para que ele fique mais agradável ao paladar. E outra, decantação, que é separar os sedimentos, as borras do líquido. Outra coisa, na sua experiência, já atendeu alguma celebridade, Wallace? Dessas viagens suas aí, nesse mundo aí? Algumas. Para quem curte música, teve situações de eu estar ali atendendo, recomendando vinho para o pessoal do Simple Red e o George Stewart numa outra mesa. Né? Já atendi chefe de estado, como o governador da Nova Zelândia, a família real da Bélgica e sua corte, onde eu tive que conversar com o rei para selecionar o melhor vinho para poder fazer o casamento com o prato escolhido. E eu confesso que foi até uma decepção, porque tínhamos um carré de cordeiro maravilhoso para um vinho tinto e ele preferiu um vinho branco. Né? E depois eu falei com o maître que trabalhava comigo, por isso que na Bélgica não bebe vinho, é cerveja. Ele pegou um suculento cordeiro da Nova Zelândia para harmonizar com o vinho branco e não teve um bom casamento. Mas quando é o rei que escolhe, você fica os súditos, né? Os súditos têm que pegar e seguir aquela ordem. E uma curiosidade em relação a esse protocolo real é o seguinte: o rei e a rainha sentam em mesas separadas, né? O rei e a rainha são servidos o prato ao mesmo tempo. Aí vem toda a equipe da cozinha com os pratos para poder servir os súditos. Se o rei termina de comer, todo mundo tem que parar de comer. E às vezes você está sentado na última mesa. Então só deu 2 garfadas ali e acabou. Tem que ser recolhido.
E eu lembro que na ocasião tinha sobremesa e o rei não quis sobremesa, então ninguém comeu sobremesa. Curioso, né? Você é o melhor sommelier do Brasil, né? Que você foi eleito aí entre 68, 66, 68 candidatos, não foi? Sim. Quais são os seus objetivos agora? Olha, ser o melhor sommelier do Brasil foi uma grande conquista. Eu, como sommelier, já ganhei alguns prêmios, como melhor sommelier no Rio em 2011, sommelier do ano em 2016, o melhor sommelier do Brasil em Vinhos do Alentejo, lá em Portugal, no qual me tornou embaixador dos Vinhos do Alentejo aqui no Brasil. E eu percorri muito a questão do melhor sommelier brasileiro. E ano passado eu consegui, final do ano, né, e me classificou a disputar as competições de Pan-Americano e também de Mundial. São provas muito complexas, que exigem muita dedicação da nossa parte, muito estudo, muita degustação. Só o ano passado, para me preparar para essa competição, eu degustei uma média de 2.800 rótulos diferentes. Né? E agora, para as competições internacionais, tem que aumentar muito mais a prova, não só de vinho, mas também de chá, café, água, bebida espirituosa como uísque, conhaque, armanhaque, grappa, bagaceira, licores, né? Então o estudo é infinito, por isso que torna tão prazeroso. Que mensagem você deixa para quem quer entrar no mundo do vinho, Alas? Para a gente encerrar e a gente fazer um brinde, você vai falar um pouquinho desse vinho. Perfeito. Para quem quer iniciar como consumidor, né, existem muitas lojas, muitos sites que têm uma boa curadoria dos vinhos. Procurem profissionais com credibilidade no mercado para que possa pegar e te instruir na melhor escolha. Procura sempre ler um pouco sobre vinho, procure ir para a região vinícola. Minas Gerais está sendo um grande celeiro de vinho na atualidade. Temos vinícolas aqui nas nossas proximidades, aqui do Triângulo Mineiro. Sul de Minas já é uma região, já tem uma rota de vinho mineiro, isso já há 5 anos no mínimo, né? Esteja sempre de mente aberta para poder provar coisas diferentes, sair um pouco do mesmo. O mundo do vinho é muito vasto. E tem uma frase italiana que fala o seguinte, que a vida é muito curta para beber vinho medíocre. Né? Então procure sempre inovar, não fica preso somente a um único rótulo, uma única marca, um único país. Né? Abra a mente. O nosso grupo é isso. Né? A gente degustou vinhos do Velho Mundo, vinhos do Novo Mundo, já provamos vinhos brasileiros, né? E essa é a viagem prazerosa no mundo do vinho. Mente aberta, coração aberto, busca informação, fora preconceito, e não tem vinho ruim. Vinho ruim é somente aquele vinho que não está bom para você consumir. Vinho bom é o vinho que está bom para você consumir. Tirando isso, é o gosto. O gosto é pessoal, cada um tem o seu. E falar em abrir, nós vamos abrir esse aqui para a gente fazer um brinde. Né? Perfeito. Pra gente desejar boa sorte para você aí. Obrigado. Paris, no seu futuro aí, brilhante como sommelier. Obrigado, referência, sério. tá? E a gente encerra por aqui, né, o Hobcast dessa semana. Na próxima semana a gente se encontra. Nós vamos degustar um vinho que é o Alto da Capela, né, Wallace? Isso. Escolhemos para essa ocasião um vinho alentejano lá da reserva do Parque Natural da Serra de Samamed, fica em Porto Alegre, no Alto Alentejo. Ele é um vinho feito de trincadeira, aragonês e castelão, não passa em madeira. É um vinho bastante frutado, agradável, fácil de beber para uma ocasião como essa, né? E finalizar aqui o serviço. Até porque o sommelier é sommelier em qualquer momento. Até nesse podcast estamos aqui para nos serviço. E agora vamos ao saúde e até a próxima semana.